Amigas, amigos, hoje eu trago um tema muito importante. Está sendo comentado fortemente dentro do próprio governo, nos ministérios do Planejamento e Ministério da Fazenda. Esse fato é já do conhecimento de todos aqueles que acompanham o desempenho da nossa economia, seja o próprio governo, seja os empresários, seja os profissionais liberais, seja a área acadêmica. E o tema que eu trago é o tema que trata da possibilidade de colapso da máquina governamental em 2027. Esse fato é um fato, como eu sempre digo, relevante, que, digamos, simboliza os resultados de política econômica no tocante às finanças do próprio governo. Nós temos as despesas obrigatórias, e eu já tratei aqui em vídeos anteriores, que são despesas com educação, saúde, previdência social. Esse carimbo, e eu já mencionei aqui, impossibilita de aumento de investimento do próprio governo. Na medida em que cresce a arrecadação, e foi o fato desse ano, a arrecadação ela é consumida primeiro por esses itens obrigatórios. E cada vez mais a capacidade de investimento governamental vai diminuindo. Essas são chamadas despesas obrigatórias, as carimbadas. As despesas discricionárias, despesas como energia dos prédios governamentais, como gasolina para os aviões da FAB, essas despesas discricionárias do Brasil é um fato que demonstra que realmente pode acontecer o colapso da máquina governamental. Imagine os senhores que essas despesas discricionárias para 2026 são de 83 bilhões de reais. E segundo analistas, essa despesa aqui para 2026, ela não é suficiente para atender minimamente os gastos discricionários. Para 2027, as despesas no foco do Ministério do Planejamento atual são de 10,9 bilhões de reais negativos. E aí começa exatamente o que está se chamando o colapso da máquina governamental. No ano de 2028, é de menos 87 bilhões e 300 milhões o déficit. E para 2029 é de 155 bilhões. Esse raciocínio está tomando como base aumento de arrecadação, que foi o caso que aconteceu agora. Então não basta prevenir com otimismo a arrecadação. Temos, com os pés no chão, com a realidade corrente, tomar medidas antes que isso aconteça. Como eu já mencionei, o próprio governo, nesse ano corrente de 2025, ele já congelou 31 bilhões. Está aí porque está faltando gasolina para os carros públicos.
Todos nós sabemos, meus amigos, que existe um fluxo real de bens e serviços na economia. De outro lado, você tem o fluxo financeiro, que é exatamente a medida monetária desses fatos de crescimento, né? De crescimento dos bens e dos serviços. Nós já sabemos que no curto prazo o Brasil está vivendo um momento muito difícil. O que nós precisamos é tomar medidas para que esse colapso não aconteça. Mas as medidas são medidas salgadas. Será que essas medidas que são necessárias acontecerão no próximo ano 2026, um ano político, presidente da República, governador, senador e deputados federais e estaduais? Será? Ou isso vai ser embalado para realmente 2027, o próximo presidente da República receber uma bomba e aí nós vamos ter que fazer uma política de retração muito forte. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que tudo isso que está acontecendo não é causa, foi consequência de políticas econômicas voltadas principalmente para a gestão operacional da nossa economia. Isso mesmo. E nós tivemos esse ano um aumento de arrecadação. Imagine os senhores, com essa situação agora do tarifaço do Trump, a situação para alguns setores pode ficar uma situação mais difícil. Então, é um momento de atenção, é um momento de todos nós nos juntarmos, no sentido de compreender que nós temos que fazer restrições operacionais esse ano e para o próximo ano, seja quem seja o governante do país. O nosso cenário de longo prazo é muito promissor. Todo o mercado internacional conhece as nossas potencialidades. Porém, hoje, nós estamos vivendo um momento difícil que o empreendedor, o investidor internacional, está se afastando temporariamente de investimentos do Brasil. Os investimentos que já existem estão continuados, esses continuam. Tem que cumprir, né, as suas atividades de implantação e de implementação do projeto A e do projeto B, né? Mas eu mesmo, conversando com vários investidores que eu tenho conhecimento, principalmente internacionais, todos foram unânimes em dizer: o Brasil, nós não nos afastaremos, mas vamos esperar até março, abril, para nós sabermos quem são os candidatos a presidente da República e os fatos de que esses presidentes, com a sua proposta política, propõem para a economia brasileira. Então, concluindo o papo de hoje, meus amigos, eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento operacional. Me permita eu fazer a crítica por incompetência de gestão fiscal. Essa é a dura realidade que alguns não querem ouvir nem entender. Isso poderia ter acontecido com qualquer governo. Aconteceu com esse. Evidentemente que esse fato da área internacional do Trump, eu acho que não afeta a economia brasileira muito decisivo. Vou explicar por quê. 88% das nossas exportações não estão no mercado americano. E nós podemos se negociar, isso aí ficar 5% só. É que está acontecendo, é que estão tomando isso como um fato de disputa política eleitoral. Esse é que é o fato. Não está muito difícil. Até mesmo porque, no caso do café, o que acontece? O americano toma um café brasileiro. Dada a elasticidade menos de 1 desse produto, pode correr o risco do americano pagar os 50% da tarifa.
nós vamos vender pelo mesmo preço, certo? Você viu o que aconteceu com o suco de laranja. Bom, mas isso aí foi um papo da semana retrasada. Eu quero apenas dizer o seguinte: vamos melhorar a gestão fiscal brasileira, porque afeta a operacionalização de curto, de médio e coíbe as políticas econômicas de longo prazo e a utilização das nossas potencialidades. Fico por aqui, meus amigos, até uma próxima oportunidade. Um final de semana bom e uma semana de trabalho abençoada.